Anderson, o que que você quer deixar Ô, de Sônia, mensagem? o Érico falou isso e eu lembrei do título do meu livro. Fale bem agora ou cale-se para sempre. Ah, esse livro eu já li. Ele é Olha legal só, pra não é? caramba. Porque É. neste livro eu trago muitas histórias de pessoas que precisaram melhorar em alguma coisa para conquistarem plateias. Como assim? Não necessariamente fazendo uma palestra ou participando de um podcast, uma Aham. entrevista de rádio ou TV, mas no dia a dia. As Uhum. pessoas precisam falar e serem entendidas. Então, a minha mensagem inicial é: fale bem agora, porque fale é comunicação. Bem, porque você tem que fazer de uma forma bacana. E por que agora? Porque o tempo está passando, e rápido, e muito rápido. Então, se você tiver que deixar alguma mensagem interessante, que seja agora. Agora fale de uma forma que as pessoas consigam te entender. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, essa, para mim, vai ser a minha mensagem inicial. Muito legal, muito legal. Anderson, você pode fazer amanhã? Ele, não, estou lá tô nos Estados Unidos. É porque para a gente participar de um podcast, a gente tem que se preparar. Quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai ser entrevistado, quando você vai participar de qualquer coisa que tenha a ver, que você tenha um plano, um planejamento, uma organização de ideias. Não é? Você já leve, como se fosse no bolso, várias histórias para contar e várias Aham. dicas para dar. E Não com é? o tempo você vai sacando isso e falando. Se tiver tempo, você fala tudo. Se não tiver tempo, Se não tiver, tem problema. ninguém sabe que você não falou certas coisas. Aliás, esse negócio do ninguém sabe é ótimo, porque quando a gente vai falar em público, eu falo quando a gente vai fazer uma palestra, dar um curso, mas errou. Gente, qual o problema? Só você que sabe. A Sim, pessoa, sim. assim, o outro não sabia o que você ia falar, então não tem Exatamente. problema. Sim, sim. Olha só a importância de você. É comunicação isso, Uhum. né? Aí ele falou, não posso. Você vai fazer um evento com um amigo, confirme. Ô, Sônia, você acabou de falar uma coisa, eu me lembrei que eu faço muita mentoria, né? Eu atendo muitas Aham. pessoas de forma virtual, isso no planeta. Eu sempre mando uma mensagem para o WhatsApp no dia anterior e no dia da nossa reunião. Só que é uma mensagem, muitas vezes até um áudio gravado com entusiasmo. E aí, é hoje a nossa reunião. Gente, vai ser demais. Estou esperando você às 2, ou às 3, ou às 4, ou seja, para já deixar o cara empolgado. A pessoa já Que vai legal. com vontade de fazer. Entendeu? Por quê? Que Porque a gente legal. fala exatamente sobre isso. Imagina se eu faço dessa forma. E aí, falando de tal, beleza? Ó, tô te esperando às 2, tá? Vai ser sensacional. Me ajuda aí, gente. O cara tava animado e desanima, né? Tá doido. Tava Ou se animado, não fala- estava animado, aí que ele desistiu. Não, eu tenho outra coisa para Mas fazer. é por Então aí fica a mesmo. dica. Eu hein? falo que a responsabilidade da comunicação é do comunicador, né? Comunicação não é só o que você fala, e sim o que o outro entende daquilo que você fala. Então, a Principalmente, sua né? responsabilidade é tamanha, É. é gigantesca. Então, por isso que eu sempre digo, escolha as palavras a desferir. Imagina se fosse um arco e flecha, você vai jogar um arco num alvo, a certa distância. Aí, se você começa, vai e solta, aí você se arrepende. Corre atrás para ver. Já era. Já era. foi. A A palavra palavra mesma maldita coisa. é a mesma coisa. e mal do contrário de bem dita, né? Uhum. De bem, todos os sentidos. mal, mas também vira uma maldita, né? Sim, sim. E às vezes a pessoa não faz por mal, né? Ela não faz com aquela intenção. Ah, foi sem querer, mas falou. O Anderson falou, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então ela falou aquilo ali querendo estimular o marido, mas na verdade foi um grande desestímulo. Né? Então são cuidados que a gente tem que ter. O nosso cérebro, ele é feito para fazer com que você economize energia. É verdade. Você tá doido, é muito mais fácil ficar em casa. Para que você vai enfrentar trânsito? Para que você vai querer falar em público? Para que você... Ou seja, o nosso cérebro é sabotador. Se você não... É verdade. Se você não acordar para isso, você vai continuar sem fazer. Igual você falou sobre essas coisas que a gente está fazendo. O que é que eu fiz nos 6 meses passados para cá? Olha, eu continuo aprendendo italiano. Eu tive recentemente nos Estados Unidos para aprender sobre encantamento Ai, na como é que Disney. foi esse negócio? Ah, Você sabia foi que ele... sensacional. Você sabia que ele foi lá fazer um treinamento legal. com o Alexandre, que eu gosto muito do Alexandre Slivnik, do Estratégia da Slivnik, Magia. É um treinamento que eu realmente indico,
Foi maravilhoso. Que teve de 6 especial? dias de imersão. A gente ficou hospedado no hotel do A evento. base é vendas, é encantamento? Como é que é? A base é encantamento. Claro, se você Atendimento, é experiência do cliente. experiência do cliente, venda, ele atendimento, usa over o encantamento da delivery. Disney. Exatamente. A gente tem muitos exemplos. Primeiro dia a gente vai ao Cirque du Soleil. Segundo dia a gente vai ao Magic Kingdom. Aí você vai ver A gente vai vendo, eficiência, vai né? vendo na prática tudo. Aí a gente vai ao Magic Kingdom, a gente vai à Universal, a gente vai à Apple. Mas Ou vê seja, bastidores ou claro, a gente passa nos túneis que passam embaixo do Magic Kingdom. A gente passa embaixo do famoso Castelo da Cinderela, que é o parque mais icônico, Eu já mais fui lá incrível. algumas vezes. Mas não é? não como turista. Não o como pessoal turista. vai dando, explicando. Exatamente. A gente tem uma pessoa que fica guiando, uma pessoa da Disney, que fica nos Explicando guiando para como é falar que- exatamente como A é que é. estratégia. E é incrível. São túneis que passam, como se fossem garagens, né? Uhum. Que são túneis com quilômetros e que tem música ambiente, não aquelas músicas da Disney lá de cima, mas embaixo, músicas que eles poderiam gostar embaixo, então coloca, onde o pessoal faz a refeição, onde eles se trocam, onde os personagens saem. Mas O que eu você trouxe? trouxe para você desse O treinamento? que eu Foi trouxe muito para? legal. Atenção, você que é empresário, com relação ao encantamento. Se você não encantar o seu cliente interno, vai ser difícil encantar Encantar o o cliente externo. Isso foi o que eu mais vi, o que eles mais falaram. Porque o cliente interno é que vai Relacionar conseguir com o externo. relacionar-se com o Sim. cliente externo. A Disney tem chaves, que eles chamam chaves da cultura, né? Começa com segurança, depois tem cortesia, depois tem inclusão, tem eficiência e tem show. Eu falei segurança em primeiro lugar. Ou seja, tudo que eles fazem tem que ser em cima dessas 5 chaves. Eu faço um convite aos empresários também fazerem esse tipo de atividade na própria empresa e colocarem as chaves que são mais interessantes, Aham. que vocês trabalham em cima disso. Então, tendo segurança, aí vai para show, vai para cortesia, vai para eficiência, vai para... Entendeu? É mais ou menos assim. Então, o que eu Interessante. mais trouxe? Eu falei com você anteriormente. A gente conversou nos bastidores antes da gente começar, que o que eu mais fiquei impressionado foi com a entrega das pessoas que ministraram o treinamento. Over delivery. Sabe aquela coisa que você recebe de bom? Opa, é bom? Então maravilha. Só que eles entregam de bom outra coisa, mais outra coisa, mais outra coisa. É o que eu sempre digo para você encantar. Você precisa agradar, você precisa superar expectativas e você precisa surpreender positivamente Pois as é, pessoas. mas às vezes as expectativas das pessoas, você não sabe quais são essas expectativas. Uhum. E às vezes é difícil você Muito, atender a expectativa. muito. Eu namorei muito e tudo, mas a paquera, eu era tímida para paquera. Pronto. É engraçado, Eu já né? falei muito sobre a janela de Johari. Não sei se Ah, vocês mas é lembram, muito né? legal. Tem a ver isso, a questão janela- da autoexposição e da Aham. questão de você saber ouvir feedbacks. Então, tem gente que eu sempre digo, olha, a grande maioria que eu gostaria que tivesse é no quadrante A. É aquele que se expõe e que ouve. Pois Mas é. nem sempre é assim. Conta aí os 4 quadrantes quais são da janela do Johari. Johari, porque nem todos os nossos Sim. ouvintes conhecem. Sim, É imagina- muito legal. Imagina você fazendo... Imagina uma janela com 4 partes, com 4 quadrantes. O quadrante A é aquele que você autoexpõe, ou seja, fala de você e você também tem a capacidade de ouvir. Então, o A seria você que ouve bem e fala bem. O B seria você ouvindo pouco e falando muito. Tem gente que ouve pouco e fala muito. Eu era Estaria desse no jeito. B. Né? Eu era desse jeito. No B. No C, tem gente que ouve muito, mas fala pouco, ou seja, são os grandes tímidos. As pessoas que preferem ir ao cinema, as pessoas que gostam de leitura e ficam em casa. Ah, que nada. Comemorar aniversário da firma? Ah, não, eu prefiro ficar em casa. Pois é. E tem o quadrante D, que é aquele que não se expõe e nem ouve coisa nenhuma. Para mim, são as pessoas doentes, que têm fobia social. Eu nunca encontrei ninguém em sala de aula da D, por motivos óbvios. Nem ia Se lá, alguém né? se levantou para ir lá, é porque estava ou na B, ou na C, ou na A. Se não estivessem na A, eu falava, vamos todo mundo para A? É lá que você merece ficar.
É legal, Né? né? Me conta aí, Anderson, você nesse livro Oratória e Persuasão, O meu... você escreveu sobre o quê? Aqui, ó, como é que é sua comunicação nunca mais será a mesma depois de ler o O livro. meu artigo aí tem a ver com o mundo corporativo. Uhum. A gente começou o nosso papo aqui falando sobre isso, né? É. Não é só para a pessoa que vai fazer uma palestra, vai Não, participar de um sim. podcast, mas no dia a dia, liderando você como expert no assunto, liderando uma reunião, estando à frente de algumas pessoas para passar algum projeto. Então eu falo muito sobre isso, essa questão do improviso, essa questão de você ter referências. Tem gente que tem bons líderes, então eu sempre digo, olha, se espere nessas pessoas. Se você estivesse lá falando sobre aquilo que ele está falando, o que, que você diria? Ah, você gosta de fulano de tal? Por que, que você gosta? Aliás, é uma brincadeira que eu sempre faço com todo mundo que está fazendo mentoria ou num treinamento. Quem é que você gosta na oratória e por quê? Se espere nessa pessoa. Ah, eu gosto do Faustão, eu gosto do Silvio Santos, eu gosto do meu líder, eu gosto do meu pastor, eu gosto... Eu faço isso com a liderança. Pronto. Quem Pronto. você acha que é bom líder, pega as características dessa pessoa e vê. Sim. É bem legal, mas nesse artigo você falou sobre isso? Falo sobre isso, sobre as experiências que as pessoas têm que ter no dia a dia corporativo, porque afinal de contas são os primeiros passos para que você comece a falar cada vez melhor. Questão de você deixar de ser tímido. Na verdade, você pode continuar sendo, agora você tem que saber controlá-la, porque timidez não é doença. Na verdade, timidez é uma manifestação de temperamento entre o ambiente que você está, em que você estuda e você. Uma dica rápida para você que vai fazer isso, vai mandar um e-mail, vai escrever no WhatsApp. Leia em voz alta a sua mensagem antes de enviar. Gostei do ler em voz Pronto. alta. É. É Leia legal. em voz alta a sua mensagem escrita antes de enviar, para ver se tem congruência aquilo que você está falando e se a pontuação está correta. Porque, igual você falou no exemplo anterior, uma vírgula pode matar. Fica a dica. É muito legal, muito legal. Gente, eu estou assim encantada com ter convidado vocês. Estou feliz demais com isso. Que bom, né, Eric? É porque Valeu a pena vir de Salvador, valeu a pena. é, Que bom. tá vendo? É muito, muito, muito legal mesmo. Gente, abraço grande, felicidades, obrigada de coração. Valeu, 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 valeu.